Fala, amigos, bom dia, que Deus abençoe, tá? Sua semana seja abençoada, rapaz, tudo de bom para você, desejo tudo de melhor. O nosso canal tem um oferecimento de Uniagro, 20 anos de campo, na fazenda, no estádio, o agro em todos os campos. Quero pedir para você deixar o seu like, né? Clicar no joinha para que o YouTube possa distribuir mais esse vídeo. E também, rapaz, você que não é inscrito, ou você que já foi inscrito, por algum motivo você se desinscreveu, né? Talvez você tenha se chateado, né? Você não tenha concordado com a opinião minha, que isso é absolutamente normal, mas eu peço que você volte aqui para o canal, que você se inscreva, porque o Resenha do Leão sem você, a gente não existiria, não é mesmo? Então você faz todo sentido aqui para o nosso trabalho, tá? Então é isso aí. Lá no finalzinho do nosso programa, você vai ver o João Pedro, ele reagindo ao jogo de ontem. Meu amigo, é algo espetacular. Tem hora que ele fala assim, ó, tira, tira, tira. É muito engraçado, cara. Você não pode perder isso. É muito legal. Bom, mas trazendo aqui esse comentário ainda, né, sobre esse jogo de ontem e até elevando um pouco mais, trazendo para você uma reflexão sobre o jogo de quinta contra o Defensa e Justiça e o jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. Você observa que foram dois jogos que terminaram em empate, 0-0 e 2-2. Nos dois jogos, o Vitória trouxe um ponto. Mas você vai observar que ele trouxe para o torcedor reações diferentes. Na Argentina, apesar de ter tido, ainda que pequena, uma evolução, principalmente na composição defensiva, mas ao final daquele jogo, né, e comigo não foi diferente, nos trouxe uma preocupação. Preocupação, porque apesar da pequena evolução, principalmente defensiva, o Vitória teve muita dificuldade de jogar. Quando tinha a bola, praticamente a equipe não sabia o que fazer. Concorda comigo? Então isso trouxe preocupação para o torcedor. No jogo de ontem, apesar de ter sido praticamente o mesmo resultado de empate, a diferença foi que o Vitória fez 2 gols. Esse jogo de ontem trouxe um pouco de alento, de esperança, de perspectiva para o torcedor. É verdade. Apesar que nos primeiros minutos da partida, o Vitória ainda sofreu um pouco nessa questão do jogar, do ter a bola. O Vitória teve um pouco de problema. Mas, mesmo assim, as linhas defensivas, a composição ali de trás, trouxe segurança. O Vitória estava bem encaixado ali. É para valorizar isso, né? Só que, ainda no primeiro tempo, o Vitória conseguiu igualar as ações. Ali até os 25 minutos, a Vitória deu uma pequena... Não é um sofrer como sofremos, por exemplo, no jogo contra o Flamengo. Não chegou a esse nível. Mas o Atlético Mineiro teve 3 chances. É verdade que 2 o juiz deu impedimento, né? Mas teve uma outra chance também, salvo engano, com o Hulk. E aí o Vitória, a partir dos 25 minutos, o Vitória começou a entender um pouco mais o seu jogo. E além da evolução tática defensiva, as transições começaram também a encaixar. O Vitória, quando pegava na bola, sabia o que fazer. O Vitória ficava um pouco mais com a bola, o Vitória conseguia trabalhar um pouco mais a bola, até que surgiu também uma chance clara e real de gol para o Vitória ali com o Eric, um chute que passou raspando, né, na trave do time do Atlético Mineiro. Então, você observa que até os 25 minutos estava 70% a 30% de posse de bola. Ao final do primeiro tempo já estava 52% a 48%. Então, Vitória, ali mesmo dentro do primeiro tempo, conseguiu equilibrar as ações. Já no segundo tempo, o Vitória manteve aquela composição defensiva organizada, taticamente, e o Vitória conseguiu fazer o seu jogo entrar no setor ofensivo. As transições deram certo, com a evolução do Mosquito, do Mateuzinho, que melhoraram muito no segundo tempo, o Vitória conseguiu fazer 2 gols.
A questão do momento é muito importante valorizar, gente, porque você observa que são momentos diferentes, né? O Vitória vem de um momento ruim, mesmo com resultado igual, né? E sai do jogo de ontem com um momento bom, mesmo com resultado igual de quinta-feira. Então, quando a gente prega valorizar o momento, valorizar o ponto, valorizar o que foi construído ontem, é pensando nisso. Trazer um ambiente melhor, trazer uma realidade emocional diferente para os jogadores, porque não é bom você sempre jogar pressionado, né? A pressão faz você se precipitar, faz você tomar decisões erradas. Então, esse pontinho de ontem, com uma evolução mostrada dentro de campo, foi de extrema importância para o Vitória no momento que o torcedor já vinha à memória o ano passado, onde o time tinha feito, em 15 pontos disputados, tinha feito, salvo engano, em 15 pontos, agora em 9 já fez um. E você tem a chance de quarta-feira, contra o Fortaleza, fazer mais 3 pontos, você iria a 4. Você pode dar um salto na tabela, talvez ficar até entre os 10 primeiros colocados, viu? Então, olha a questão do valorizar o momento. Isso é muito importante, gente. Eu vou falar para você uma coisa. Eu sou torcedor do Vitória, todo mundo sabe disso. E eu sempre vou jogar do lado, eu sempre vou jogar junto, né? Isso vocês podem ter certeza. Então, assim, o torcedor, ele tem todo o direito de fazer as críticas, né, de estar revoltado, chateado em alguns momentos, mas eu queria lhe pedir, torcedor, que esse momento que a gente trouxe do jogo de ontem, ele chegue à quarta-feira. Como vai ser importante o Vitória pontuar 3 pontos contra o Fortaleza? Vai ser muito importante, né? Eu sei que o torcedor tem críticas com o Manequinha, tem críticas com o Fábio Mota, tem críticas com o Carpini. Isso tudo é extremamente aceito, né? A gente entende o torcedor, mas trazer esse ambiente bom para quarta-feira sobrepõe essa chateação, sobrepõe essas críticas e essa revolta do torcedor. Então, muito importante o que foi conquistado ontem lá no Mineirão, tá? Eu queria fazer algumas ressalvas que eu acho que é importante também, porque eu, sendo muito sincero para você, eu não mexeria, tá, nessa linha defensiva. Eu não mexeria. Nós pedimos tanto o Claudinho, mas ele não respondeu bem nos 2 jogos que ele entrou. Não respondeu bem. Então, eu manteria a mesma linha defensiva, sem medo de errar, com total certeza. Tá? E também não mexeria nos volantes, apesar de eu ter criticado, por exemplo, a entrada inicial do William Oliveira. Eu, na minha percepção, eu não entraria com o William Oliveira. Eu não entraria. Mas, já que deu certo ontem, eu acho que é aquela questão, né? Deu certo, vamos manter. Até para você não perder o grupo. Porque isso é importante para os jogadores também. Pô, o cara entrou, deu certo, pô, mantém o cara, velho, é justo. É justo. Entende? Então, eu acho que a gente está mais ou menos desenhado aí, né? As linhas defensivas, Mateuzinho com o Eric e o Mosquito, que melhorou muito no segundo tempo. Inclusive, os 2 gols do Vitória tiveram participações ativas do Mosquito. Ativas, tá? E também, com a chegada do Renato Kaiser, o time pode ter uma evolução bacana, já que o Janderson, ele não tem, por característica, essa função de centroavante, né? Ele não segura a bola bate e volta. Então, o Kaiser, ele vai fazer mais isso, né? Segurar a bola mais à frente, segurar os zagueiros. Isso vai ser importante quando o Kaiser poder jogar. Segundo informações que temos, ele ainda não estará disponível para quarta-feira. Mas, quem sabe, né? Vamos ficar na expectativa. E falar do Lucas Halter. A TV deu o melhor em campo para o Lucas Arcanjo, mas para mim o Lucas Halter foi o melhor jogador do Vitória, mesmo se ele não tivesse feito aquele gol. Mesmo que não fosse dele o primeiro gol. Não é o gol que está me fazendo dizer
que ele foi o melhor jogador em campo do Vitória. Foi a postura dele, a segurança dele. Não só ontem, né? Ele já vem alguns jogos jogando muito bem, principalmente quando ele veio para o lado direito. Tá? E aí, como nós temos apenas o Zé Marcos canhoto, eu acho que está começando a casar ali uma dupla de zaga que pode dar certo no Vitória, tá certo? Então era basicamente esse meu comentário. Antes de falar aí também de mostrar para você o João Pedro, eu queria falar dos nossos anunciantes aqui, dos nossos patrocinadores, porque eles ajudam a sustentar aqui esse canal, né? E queria também que você desse ouvidos aí ao que nós vamos falar, porque se você precisar de um desses serviços, com certeza eu peço que você dê preferência aos nossos patrocinadores. Eu quero começar pela Expertise. Você que é servidor público do estado da Bahia e você tem margens, né? Você tem margem para você fazer empréstimo consignado. Mas mesmo você que está com margem negativa, você talvez diga assim, Marcos, eu já saquei tudo que eu podia. Você vai entrar em contato aqui na descrição do vídeo, né? Tem o telefone, tem o Instagram. Fale com a Expertise, eles podem achar uma solução para você aumentar a sua margem de empréstimo, tá certo? Então vamos nessa. Também você que tem seu carro, que precisa dar um polimento, o carro está batido, amassado, arranhado, você procura o Marcelo Nunes na Quick Stop. O trabalho é impecável, você vai ficar super satisfeito com o trabalho que eles vão fazer no seu veículo, tá certo? Também Rei das Borrachas, meu amigo Narciso, Rua Barão de Cotegipe, na Calçada. Tudo em artefatos de borracha. Então, é mais um parceiro do Resenha do Leão. Também Vilas Embalagens, nosso parceiro já de longas datas aqui, meu amigo Quinha Reis, uma loja muito completa, né, para quem tem empresa, quem tem comércio, quem tem um negócio, para a sua casa. Passe na Vilas, em Lauro de Freitas, Vilas do Atlântico. Valeu? E também Costa Azul Veículos, né? O nosso mais novo parceiro. Se você pensa em trocar o seu carro, comprar um seminovo de procedência e com garantias, você procura a Costa Azul Veículos do meu amigo Maquile, grande torcedor do Vitória. Tá certo? Um abraço para você. Vamos acompanhar aí as reações do João Pedro. E o nosso Café com o Leão de hoje está encerrado para você. Um abraço, amigos. Estamos juntos. Até a próxima. Bora, Vitória! Tira, tira. Papai! Papai! Como é que faz agora? Vai, balada! Vai, balada! Vai, balada! É o técnico do Vitória, Ai, meu Deus! Vai, balada! Vai, baralhas! Gol! em campo, João Vitor. Vai! Depois teve o Janderson.